Oi pessoal, hoje a gente vai ver mais um exercício de juros simples. Prestem atenção que esse exercício é um exercício de substituição, ou seja, nós vamos estar trabalhando com várias incógnitas de forma a deixar a resolução final em função de uma única variável. Então vamos lá. Um capital de 25 mil foi dividido em duas partes, as quais foram aplicadas a juros simples. A primeira parte foi aplicada a 8% ao mês e rendeu durante 5 meses os mesmos juros que a segunda parte. Rendeu durante 8 meses, aplicada a 4% ao mês. Quais são os valores das duas partes deste capital, respectivamente? Vamos por etapas aqui. Primeira coisa, quando ele fala para a gente aqui que são duas partes, ele em hora nenhuma fala que foram duas partes iguais. Então, a gente vai estar trabalhando com duas partes distintas que somadas vão totalizar 25.200. Outro dado importante, regime de capitalização de todo o exercício é de juros simples. A primeira parte foi aplicada 8% ao mês e rendeu durante 5 meses. Agora, o pulo do gato nesse exercício é esse daqui. As duas partes rendem o mesmo juros. E esses juros é juros em unidade monetária, quer dizer, sei lá, R$100, R$200 que a gente vai estar calculando. Outra coisa que já nesse enunciado a gente tem que estar prestando atenção. A nossa taxa está ao mês e o nosso prazo está em meses. Da segunda parte, a mesma coisa. Prazo em meses e taxa ao mês. Então, a gente não vai precisar, nesse caso, adequar a taxa ao prazo, que os dois sempre têm que estar na mesma unidade de tempo. E quando na pergunta do exercício ele usa aqui respectivamente, ele está querendo saber primeiro da parte 1 e depois da parte 2. Então a gente vai separar, como eu falei no comecinho, em duas partes. A parte 1, a gente vai estar colocando tudo nela para ficar mais fácil, o número 1. E vamos trabalhar com a formulazinha dos juros, porque ele fala que os juros das duas partes são iguais. Formulazinha dos juros, PV vezes I vezes N. A nossa taxa de 8% ao mês, nosso N1, 5 meses, e o nosso juro 1, substituindo esses dados que a gente tem aqui em cima, 0,4 PV1. PV1 é a parte 1, que foi aplicada na parte 1. O PV2, que é a parte aplicada, que ele chama de segunda parte, vai estar sempre aparecendo. Aqui a gente pôs um númerozinho 2. E vamos fazer a mesma substituição. A gente vai chegar aqui que o juro 2 é 0,32 PV2. Como lá no comecinho ele fala que o capital de 25.200 foi dividido em duas partes, o que a gente consegue matematicamente montar é que o PV1 mais o PV2 totalizam 25.200. Vamos isolar aqui, eu optei aqui por isolar o PV2. Eu sei então que o PV2 é igual a 25.200 menos o PV1. A gente só pegou esse PV1 e jogou ele para cá. Outro dado que a chave para a resolução desse exercício é esse daqui, que as partes renderam o mesmo juros. Então, eu sei que o juro 1 mais o juro 2, o juro 1 é igual ao juro 2, isso em unidades monetárias. A gente já calculou o juro 1 e o juro 2. A gente isolou aqui em cima o PV2. Então, no juro 2, onde tiver esse PV2, a gente vai entrar com 25.200 menos PV1. Aqui está o que a gente achou no juro 1 e aqui está o que a gente achou no juro 2. E aqui onde está o PV2, eu coloquei 25.200 menos PV1. Depois você aplica aqui a propriedade distributiva e você vai ter que o juro 2 é 8.064 menos 0,32 PV1. Dessa forma, tanto o juro 1 quanto
o juro 2 já estão em função de PV1, ou seja, a gente vai trabalhar a partir de agora com uma única incógnita, uma única variável. E aqui que a gente vai estar usando, a gente não tem o valor fechado do juro 1 e do juro 2, mas a gente sabe que eles são iguais. Então, aqui no juro 1 a gente já calculou que ele vale 0,4 PV1 e acabamos de fazer a substituição no juro 2, sendo que ele equivale a 8.064 menos 0,32 PV1. Vamos colocar tudo que é PV1 de um lado e tudo que é número do outro. A gente vai chegar aí que 0,72 PV1 equivale a 8.064. Isolando aqui o PV1, a gente tem que o PV1 é igual a 11.200, que é a pergunta dele de uma das partes. A outra parte, a gente vai simplesmente substituir. Nós sabemos que a soma das duas partes totalizam 25.200. Nós acabamos de encontrar o PV1. Então, a gente vai substituir e vai chegar aí que a conclusão que o PV2 vale 14.000. A resposta, o resultado que a gente obteve aqui, eu fiz questão de deixar ele bem separadinho, o do PV1 e do PV2, porque se alguma questão cair nessa modalidade de substituição e perguntar lá no, igual esse exercício perguntou aí, respectivamente, for uma questão fechada, você primeiro vai ter que marcar o PV1 e depois o PV2, ou seja, você vai ter que selecionar a alternativa que mostra primeiro o PV1 e depois o PV2. Por hoje, gente, é só. Depois eu vou gravar um outro exercício mostrando outras formas de estar resolvendo esses exercícios. Se alguém quiser que algum exercício específico seja demonstrado, às vezes nem tanto o próprio exercício, mas semelhante, é só deixar nos comentários que eu vou tentar resolver. Até mais, um abraço.